Ah, pronto, peraí. Boa noite. Tá dando boa noite aqui no chat, é a Beth. Ah, sim. É, Gisele, vou apresentar você, tá bom? ah, Então, nós estamos aqui pela Abrap e temos um imenso prazer, né, em estar com você, sabe? Eu que te conheço, sei que você vai dar uma palestra maravilhosa para nós, né? Então, eu gostaria que as pessoas que estão escutando, né, saibam que a Gisele ela é historiadora, ela é psicóloga, ela é supervisora clínica, mestre e doutoranda pela PUC de São Paulo, no Núcleo de Estudos Jungianos. Realmente ela é brilhante, eu sei. Ela não mandou colocar, ela não colocou isso aqui no currículo dela, mas eu sei que ela foi laureada acadêmica, tanto no curso de História quanto no curso de Psicologia, tá? E ah, a dissertação de mestrado dela também é muito comentada, né? É sobre Cecília Meirelles, não é? é Sabe? É sim. muito comentada, né? Então, Gisele, nós vamos ter um prazer enorme em escutar você hoje, tá bom? Fique à vontade, pode começar se você quiser, tá? Tá. Primeiro eu quero agradecer, né? A Cristina, a Denise, que me convidaram para estar aqui, para falar um pouco, para tentar familiarizar as pessoas um pouco mais com esse paradigma, né, da psicologia. A Denise conheço também de longa data, trabalhamos juntas, também é uma professora brilhante e fico até com vergonha de falar aqui na frente dela, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, toda vez que eu escutei palestra sua, fiquei babando, Gisele, A tá? Denise começou a dar aula na faculdade com quantos anos, Denise? 22 anos? Você 22, começou a lecionar na graduação com 22 anos. Olha, Então, né? as duas maravilhosas. é isso. E eu fiquei feliz, muito feliz. Então, vou compartilhar um pouco assim da visão, né? Alguns pontos mais basais assim da teoria junguiana, porque como eu não sabia quem ia assistir a live, quem estaria aqui hoje, quem vai assistir depois pelo YouTube, eu tentei deixar uma coisa assim mais palatável para que todo mundo possa acompanhar, quem tem interesse em psicologia, se tiver interesse em estudar, mesmo que não seja da área, ou quem está pensando em fazer um curso, ou quem já é psicólogo, mas não tem muita familiaridade, né? Uhum. Porque eu acho que é uma teoria que ela tem conceitos bem complexos, né? Sim. Então, literalmente, assim, a gente precisa de um background, assim, de complexidade mesmo para entender esse paradigma, né? Além das faculdades racionais, assim, do pensamento mais linear, mais cartesiano que a gente precisa de uma ideia mais de totalidade, de complexidade para aprender isso tudo, né? Então, vou tentar, assim, ir por caminhos mais iniciais, porque quando eu escolhi, assim, esse tema, né, caminhos para a compreensão da realidade, o que eu pensei com esse título? Eu não sei se dá para entender ele muito, mas eu tentei transmitir a seguinte ideia: como que a gente entende, né, dentro desse paradigma teórico, o que é o ser humano, o que é a psique, o que é o mundo, qual é a visão de realidade dentro desse paradigma? Porque quando a gente fala de realidade, a gente está falando de muitas coisas diferentes, né? Para cada linha teórica, você tem uma concepção de homem, uma concepção de realidade. A gente não trabalha com uma realidade objetiva, é uma realidade relativa ao ponto de vista teórico, né? Então, que realidade é essa? Em que ela consiste? E como abordar essa realidade, né? Porque o caminho para você abordar essa realidade
dentro desse paradigma, a gente chama de símbolo, mas é um termo que ele não é unívoco, porque ele é usado na filosofia, nas escolas de psicologia, de maneiras muito diferentes. Cada teórico vai trabalhar com esse termo de uma forma, né? Então, o que é símbolo nessa acepção junguiana? Porque a única possibilidade de conhecimento da realidade que nós temos, né, da realidade inconsciente, reside no símbolo. Então, eu vou tentar explicar um pouco sobre isso nessa aula essa conversa, né, assim, que eu preparei. É o vício de professora, essa aula, né? E tá, Cristina está falando que ao final abriremos para perguntas. Certo, se quiserem, podem registrar aqui no chat, quem tiver questões. Beleza. Eu não sei se como é que vocês estão fazendo nas lives, mas eu posso compartilhar arquivo de imagem para as pessoas irem acompanhando, para ficar mais fácil, porque eu fiz um arquivinho de PowerPoint que eu acho que é mais dinâmico, né, do que ficar só me vendo falar. Então, eu vou compartilhando e vou comentando algumas coisas, mas antes de compartilhar isso, eu queria passar 3 minutos de um vídeo que é a introdução de um filme, que é a partir disso que eu vou dar a aula. Pode ser? Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se ele está no ponto aqui para eu poder compartilhar o navegador. Parece que está. Eu vou ver aqui como é que estão as opções de compartilhamento, porque tem que ir o áudio junto. Só um segundinho. Tem que ir nas opções avançadas. Tá. Eu acho que para isso eu preciso ser colocada como co-host, sabe? Já estou? Já está, viu, Gisele? Então tranquilo. Pronto. Então vou colocar aqui. E aí a gente assiste juntos esse começo. Vou explicar o que é. É a introdução de um filme do Carlos Saura, chamado Goya em Burdeos, em espanhol, em português é só Goya. É a vida do Francisco Goya, né, esse filme, na interpretação e na visão brilhante do Carlos Saura. E o que eu vou compartilhar com vocês é apenas a abertura do filme, que é um poema visual, assim, e a gente vai prestar atenção nessas imagens e nessa sonoridade, nessas imagens. Então, é só a abertura, tá? Tem 3 minutos e um pouquinho. Achei. Compartilhar o som. Vocês estão vendo a minha tela aqui do YouTube? Vou dar um play. Eu não dei play ainda, mas já está aparecendo a tela do YouTube. Já está aparecendo já. Tá, vou dar o play.
Deu para acompanhar esse trecho? Sim. Bom, coloquei essa abertura, a Emília falando ali, uau. Eu coloquei essa abertura desse filme para a gente pensar, achei que seria mais fácil partir de um ponto de vista mais prático do que eu ficar teoricamente querendo explicar o que é um símbolo, né? Então a gente pega essa imagem e eu acredito, né, que a primeira coisa que ela deve suscitar em quem está assistindo é um certo impacto, seja lá de que natureza for, né? E esse impacto, ele normalmente vai se manifestar por afetos, assim, que a gente sente, né? Diante das imagens. Então, um impacto afetivo, né? E a gente pode se perguntar, né? Se eu perguntar para vocês, olha, mas o que isso aí que a gente assistiu quer dizer, né? O que isso significa? Por que esse diretor começou esse filme com essa cena? Para que ela está aí, né? Qual o significado disso? Como é que a gente faz uma leitura disso? Além da gente ficar impactado, estarrecido com a imagem, como é que a gente entende essa imagem, né? Então, eu acredito que um pouco do que contribui para o estranhamento também tem a ver com a nossa dificuldade de entender o sentido de uma imagem como essa pelos caminhos pelos quais a gente normalmente entende a realidade, que tem a ver com uma análise racional, né? A gente é treinado para entender a realidade por um ponto de vista estritamente racional, lógico, né? Objetivo, ausente de contradição, né? Então a gente procura fazer relações causais, assim, mesmo que a gente nem saiba o que seja isso, a gente aprendeu a fazer isso na escola, né? Isso leva a isso, uma coisa leva a outra, sabe? A cadeia da causalidade linear, né? Um fenômeno causa o outro, então esse é uma consequência daquele, e a gente pensa sempre assim, por essa linha de raciocínio, né? A gente vê alguma coisa e pensa, nossa, o que causou isso? Você chega em algum lugar e vê uma cena qualquer que seja, sei lá, uma árvore derrubada na rua, você vai pensar, o que aconteceu aqui? Será que foi um raio, né? A gente tem um pensamento causal que parece que é natural na gente, mas é muito aprendido, né? Ele é o pensamento que é estimulado desde sempre na nossa educação. E é o pensamento que vai exigir objetividade, vai exigir o trabalho aqui, né? Do lobo frontal, vai exigir o raciocínio linear, né? Só que quando a gente se depara com certas imagens e com certos fenômenos, a gente acaba percebendo que esse tipo de raciocínio ele não consegue solucionar alguns enigmas para a gente. Porque se eu perguntar para vocês o que essa cena quer dizer, como que por um raciocínio lógico a gente vai chegar nesse significado? Não está evidente o significado de uma imagem dessa ali, né? Eu acho que o que fica evidente é um impacto emocional, mas não o que ela significa, né? Isso não é claro. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo que está aqui o que você achou, o que você sentiu, como é que você entendeu essa cena, vão vir respostas diferentes para essa pergunta, né? Porque aí já entramos também numa questão que tem a ver com esse paradigma, né? A gente vê a realidade com aquilo que é possível a partir da nossa única realidade, acessível e diretamente a nós, que é a nossa realidade psíquica. Então, eu não vejo essa cena tal como ela é. Eu vejo essa cena com os meus olhos são a minha história, a minha biografia, a minha situação emocional do momento, o que eu sofri, quais são as minhas dores, quais são os meus traumas,
quais são as minhas potencialidades, as minhas aptidões, o que é que me move afetivamente. É com isso que eu vejo o mundo, eu vejo com a minha psique, né? A única realidade a qual eu tenho acesso direto é a realidade da psique. A realidade que está fora de mim eu vou conhecer por dentro da realidade da psique. Então, como cada um tem a sua, a gente vai dizer coisas diferentes, né? Alguém vai poder dizer assim, meu Deus, que horror, é um animal decapitado, isso é nojento, né? Isso é uma cena de morte, isso é uma coisa horrível, tem sangue, isso é uma coisa aversiva, né? Algumas interpretações elas podem ir por esse caminho, digamos assim, desse impacto negativo, né? Então, são imagens ali que... tem alguém querendo entrar, somente. São imagens ali que elas estão muito relacionadas, né, com sentidos culturalmente construídos como aversivos, negativos, né? Amedrontadores, terríveis, digamos assim. Mas dependendo da disposição, da consciência de cada um, da abertura, né, para integrar algum sentido, para integrar sentidos que façam algum impacto, que desestabilizem um pouco, dependendo da minha abertura para olhar além do óbvio, né, eu posso ter também outra dimensão do que essas imagens estão trazendo. Então, não existe uma resposta para essa pergunta. Como é que a gente compreende um fenômeno da realidade, né? Não existe, porque a compreensão da realidade ela é indissociável do observador, né? Cada um vai olhar por um prisma. E isso é uma característica, acho que muito marcante, quando a gente trabalha dentro dessas teorias psicodinâmicas que sempre vão ver o mundo por um prisma alinhado com metodologia qualitativa assim, de pesquisa, né? Que é o pesquisador faz parte do processo. Então, quando a gente está se relacionando com uma coisa que a gente quer conhecer, para falar de uma forma mais simples, assim, para quem não é da área, eu faço parte do processo de produção desse conhecimento, né? Com a minha história. E o conhecimento é um resultado desse encontro, da minha história com esse fenômeno, né? Como é que isso reverbera na clínica, por exemplo? O conhecimento que se produz ali na clínica, do paciente sobre si mesmo, é resultado de um encontro, de uma equação entre duas psiques, né? Então, não tem neutralidade, não tem distância. Sabe aquela ideia positivista de que você tem que olhar um fenômeno com um binóculo lá de longe para você não interferir nele, né? Porque senão você não vai conseguir criar um conhecimento objetivo? Não tem. Eu tenho que saber que para conhecer eu tenho que entrar em contato, né? Então, para conhecer alguma coisa fora, se eu conheço primeiro a minha própria psique e unicamente a minha própria psique, se a minha psique é a minha lente, né, de contato com o mundo, para conhecer alguma coisa fora, isso vai mexer em alguma coisa dentro. Então, conhecer e autoconhecer são processos indissociáveis. Tudo que eu conhecer fora vai reverberar dentro. E eu só vou conseguir conhecer alguma coisa fora a partir também de um movimento interior, né? Então, isso já faz parte dessa visão de mundo, né? Esse filme, ele me chama a atenção porque o Goya, ele passou boa parte da vida, né, construindo aquilo que o Jung vai chamar de persona. Para quem não sabe, assim, a persona é como se fosse... é uma função de adaptação ao mundo externo, né? Então, é um impulso arquetípico para se adaptar ao mundo externo. Então, é aquela capacidade, quando a gente diz assim, um impulso arquetípico, significa todo mundo que é ser humano tem esse negócio. Faz parte da nossa base instintiva, né? Então, se eu sou dessa espécie, eu vou ter esse impulso em mim como uma possibilidade que já está aqui, ela é da história da espécie, ela é filogenética, ela não vai ser aprendida na vida, ela vai ser desenvolvida na vida, ela vai ser modulada nas minhas relações.
mas ela não vai ser aprendida, adquirida na vida, ela já vem como uma possibilidade a priori, né? Já que eu estou nessa espécie. Então, todo mundo tem esse impulso arquetípico para adaptação. O que significa adaptação? Ler a necessidade do ambiente e tentar oferecer para esse ambiente alguma coisa que esse ambiente espera de mim, né? Então, ele está, na primeira metade da vida, construindo a imagem social dele. E naquela época, tinha muito a ver com o prestígio de ser reconhecido como um pintor da corte espanhola, né? Era o que ele queria. Para um pintor, isso era a maior possibilidade de reconhecimento naquele contexto específico, né? Então, até que ele consegue se consagrar como um grande pintor, ele vai pintar família real espanhola. Só que aí começa um movimento que, se a gente for tentar entender racionalmente, em termos só de uma causalidade, a gente vai dizer assim, nossa, mas que absurdo está acontecendo com esse homem, né? Porque ele está lá pintando a nobreza, e aí, de repente, ele começa a pintar uns demônios, assim, uma coisa que não tem a ver com aquilo ali, né? Mas então, de onde estão vindo esses bichos? Não era a nobreza que ele estava retratando? O que acontece, então, que ele começa a pintar formas sombrias, né? Umas imagens, assim, tenebrosas, ele começa a pintar. Ele faz aquela série dos caprichos, né? Que é uma série tem um teor de uma crítica, assim, começa a pintar aqueles seres bestializados, né? Começam a ver aquelas pinturas escuras, assim, tal. Se a gente for ver as pinturas dessa fase, tem lá muitas bruxas, feiticeiras, tem uma pintura do Sabá, um bodão preto dançando, com as bruxas em volta, assim. Como que alguém sai da corte e vai pintar isso, né? Por que acontece essa transição temática, né? Então, por um raciocínio meramente intelectual, a gente vai dizer assim, surtou, isso porque não faz sentido, essas imagens não fazem sentido, não tem lógica retratar esse tipo de coisa, né? Da mesma forma que a gente pode pensar, que é isso, essa cabeça, esse ambiente escurecido, um matadouro, né? Essa vaca morta, essas vísceras, né? Então, não faz sentido. Mas a gente pode, então, traçar um caminho, né, para a compreensão disso. Quando não faz sentido, normalmente essa sensação de não faz sentido, quem está produzindo no meu caso, essa Gisele que mora aqui na frente, sabe? Essa Gisele que pensa com a parte da frente da cabeça, vou falar assim de uma forma metafórica, né? Mas é que eu não sou só essa, né? Essa Gisele da lógica, do lobo frontal aqui. Eu também sou, além do meu raciocínio lógico, eu também sou a minha intuição. Eu também sou... A minha intuição é a minha capacidade de receber informação do ambiente que não seja por essa via de observação direta, né? Então, estou recebendo uma informação do ambiente, assim, uma sensação de será que se eu fizer, será que se eu for por ali? Mas eu não consigo codificar direito de onde vem isso. Então, uma informação que vem por um caminho inconsciente. Para a psicologia analítica, isso não tem nada de estranho. Isso é uma função também de recolher informação do ambiente, assim como a observação pelos órgãos dos sentidos, né? Minha visão, meu contato direto com o ambiente. Então, eu não sou só a Gisele do raciocínio lógico, eu sou a intuição da Gisele, eu sou a sensação, que é essa função dos órgãos dos sentidos, todos os meus sentidos juntos, né? Aquilo que eu estou cheirando, aquilo que eu estou tocando, a minha contemplação estética, ali o que eu estou vendo, a minha função estética, tudo isso, né? Eu sou essa Gisele do pensamento e sou essa Gisele também do meu sentimento, dos meus afetos. Então, para compreender uma imagem que só o raciocínio lógico não dá conta, o que eu vou ter que fazer? Mobilizar essas outras funções, assim que eu vou compreender. Mas como que eu vou mobilizar isso
se na nossa cultura as pessoas nem se lembram que elas têm isso, né? Esse é que é o problema. O problema é que a gente tem uma educação que ela reforça a nossa compreensão intelectual do mundo. E ela vai entender que a única compreensão válida é essa, né? Que é uma compreensão lógica, que não admite contradição, não admite ambivalência, não admite complexidade, né? Então, ela vai entender que só é possível conhecer aquilo que eu posso entender racionalmente. E as coisas que eu não posso entender racionalmente, essa educação que eu tenho, ela vai me ensinar a desconsiderar, né? Então, estou sentindo uma angústia que eu não sei o que é, não sei que nome tem, mas é um negócio que está no meu corpo aqui, sabe? Parece um ferro, assim, apertando meu peito. Quando eu sinto isso, eu sinto como se tivesse um ferro apertando aqui, um chumbo. Aí eu falo isso para alguém, o que a pessoa vai dizer? Bom, chumbo é um metal, chumbo não tem no peito da pessoa. Então a pessoa está falando uma idiotice, não pode ter um chumbo no peito dela, né? Porque, logicamente, ninguém está com um chumbo aqui, né? Então, se eu disser qualquer outra coisa de outra natureza, né? Ah, eu tenho um sonho bizarro, eu não entendo esse sonho. Ah, eu sonhei com pessoas que morreram, eu sonhei que eu estava fazendo uma coisa surreal, por exemplo, sei lá, voando, sonhei que os animais falavam, sabe essas coisas? Eu vou ser ensinada a desconsiderar tudo isso, porque não dá para ler isso racionalmente, né? Mas aí, qual que vai ser a sacada do Jung, né? O Jung, ele trabalha num hospital psiquiátrico com psicóticos. Ele trabalha com pessoas que estão dentro desse universo que o racionalismo vai dizer isso é doença, isso é tudo regressivo. E claro que eles estão adoecidos, né? Ele está trabalhando dentro do campo da patologia, ele é um médico, é claro que as pessoas estão doentes. É que a diferença dessa visão de mundo dele, desse paradigma que vai ser aí construído com base num trabalho empírico seríssimo, né? Da experiência diária dele junto do doente ali, do esquizofrênico, ele vai dizer, olha, não dá para racionalmente entender o que a psique dessas pessoas está produzindo. Racionalmente não dá. Então, ou eu vou desconsiderar tudo isso, dizendo que isso não tem sentido e não tem o que fazer, e é só doença e acabou, fechamos aí esse assunto, ou a gente vai mobilizar outras funções, a gente vai mobilizar a intuição, vai mobilizar o sentimento, vai mobilizar a nossa função sensação para olhar para essa imagem a partir de outros prismas, que não só o da racionalidade, e tentar não se perguntar apenas por que essa imagem existe, o que causou essa imagem, não olhar só para o passado. Não quer dizer que a gente não olha, a gente olha, mas a gente não olha só para o passado, né? A gente também olha lá para frente e pergunta para que essa imagem está lá? Qual que é o sentido? Qual que é a finalidade da psique ter produzido isso? Né? Então, além de eu ter uma visão causal, que já é a visão da física clássica, não é inquestionável, né? Eu procuro nas condições que antecedem um fenômeno uma explicação para esse fenômeno. Além dessa explicação, que ele não nega, ele acrescenta esse prisma da finalidade. Isso tem uma causa, mas isso também tem um sentido. Para que essa imagem está lá? Porque nós somos seres adaptativos, né? Então, na natureza, tudo que foi selecionado na história de todas as espécies é selecionado em função, porque tem uma função para a nossa sobrevivência. Então, a nossa psique, esse modelo de funcionamento psíquico, ele vai criar produtos que têm uma função para nós. Eles não podem ser jogados no lixo, né? A nossa consciência tem uma função, as imagens psíquicas têm uma função, tudo tem função. Senão, isso não teria sido selecionado na história da espécie, né?
Por que que a gente é bípede? Por que que a gente tem 5 dedos? Por que que a gente tem polegar opositor? É tão simples entender isso na lógica dos fenômenos físicos, a gente não entende isso na lógica da psique. A psique também é fruto de um processo de evolução, e ela é a melhor possibilidade que a nossa espécie conseguiu, né? Então, essas imagens que a gente acha que são umas bobagens, que a nossa cultura nos ensina a entender que são umas bobagens, na verdade, isso parte de um preconceito muito difundido de que a totalidade da psique é a nossa consciência. Mas as teorias psicodinâmicas, elas vão trabalhar dizendo, não, a nossa consciência é um pedaço da vida psíquica. E o Jung vai dizer, um pedaço bem tardio, o último pedaço que desenvolveu, um pedaço de vanguarda, né? É a última conquista da vida psíquica. Antes disso, é uma profusão de inconsciente, 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 né? É muito inconsciente, é um inconscientão. E a vida psíquica é como ele diz, né? É uma fina pátina, é uma camada fina, é aquele verniz mais superficial assim, da psique. Não desconsiderando a importância da consciência, porque, afinal de contas, se eu estou conseguindo me comunicar com vocês aqui agora, graças a ela, né? Ela pode ser uma fina pátina, né? Mas, que camadinha é importante, né? O que ele está querendo dizer é que, em comparação com tudo que tem nesse abismo histórico, ele usa um termo bonito, uma longa cauda sauriana, uma longa cauda histórica formada pela história da família, do grupo, né, do país, da nação, do continente, da espécie, do globo todo. Em comparação com essa longa cauda histórica, realmente é uma porção que, se a gente pudesse quantificar, segundo a opinião dele, seria menor, mas não quer dizer que não tenha uma função crucial, né, no nosso desenvolvimento. Então, eu ia até compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se... Só um minutinho. Pronto. Eu vou maximizar ele aqui para compartilhar. Não é aqui, peraí. Nesse livrinho aqui ele vai melhor. Estão vendo a imagem? É. Existem coisas sobre o nosso funcionamento que a gente vai entender por meio de narrativas factuais e objetivas. Então, se eu quiser entender sobre história, eu vou ler as narrativas históricas. Se eu quiser entender sobre política, eu vou ler as teorias políticas, né? Se eu quiser entender sobre biologia, eu vou ler sobre as teorias de biologia. Mas existem algumas coisas, algumas produções humanas, que elas têm uma certa ubiquidade, assim, né? Então, quando a gente vê uma produção como essa, assim, isso aqui é um conto de fada, é a Bela Adormecida, uma coisa que todo mundo, se olhar essa imagem, sabe o que é isso, né? Se não der esse nome, talvez dê outro, mas já ouviu falar, já entrou em contato. É um tema que você não precisa ter lido um livro, né? Você tem uma permanência desses temas na cultura porque eles fazem um certo sentido afetivo. Então, são histórias que você não precisa nem ter lido para conhecer. Parece, a gente tem até a impressão assim, que é como se a espécie tivesse um grande livro de imagens, assim, com alguns temas que são disponibilizados em todas as culturas, né? Então, quando a gente olha para um tema como esse,
a gente pode, até por uma educação mais racionalista, que é a que a gente recebe na nossa cultura ocidental, na escola, né, por onde a gente se educa, né, é com essa visão de mundo que a gente vai entender o mundo e a realidade normalmente. Por esse prisma, a gente pode até dizer que isso aqui é uma coisa infantil, que isso aqui é uma historinha, mas o fato desse tema sobreviver por gerações assim na nossa cultura, ele não se apagar, significa que ele deve ter alguma relevância afetiva, e se tem alguma relevância afetiva, quer dizer que está mobilizando a consciência. Ele persiste, ele não cai no alçapão assim de esquecimento, ele fica lá, ele fica ativo. Então, algumas coisas mobilizam a consciência individual, né? Olha, por exemplo, alguma coisa que eu vivi na infância e nunca mais me esqueci. Na verdade, essa imagem é uma imagem que eu, Gisele, vivi na infância e nunca mais me esqueci, por isso que eu coloquei aqui, né? Essa imagem eu vi e nunca mais me esqueci. Ela fazia parte dos 3 livros que eu tinha. Quando eu era criança, eu tinha 3 livros. E um dos livros era esse. Então, essa imagem, eu olhei muito para essa imagem. Eu entrava dentro dessa imagem. Então, tem uma relevância pessoal para mim? Tem. Capturou a atenção da minha consciência, essa imagem, de uma maneira que eu nunca mais consegui esquecer. Mas não fui só eu. A humanidade não conseguiu esquecer essa história. Porque volta e meia você tem lá uma criança querendo dormir e uma mãe vai contar. Era uma vez uma moça num castelo e vai falar. E a criança vai ficar. Né? E a mãe também está mobilizada se ela lembra. Então, o que é isso que capta, que mobiliza a consciência? O que tem aí? Bom, tem alguma coisa que não foi transmitida na forma de uma narrativa objetiva. É transmitido de outra maneira, é transmitido pela sensação, pelo sentimento, pela relevância afetiva, por aquilo que mobiliza em mim, percebem? Da mesma forma, né, que tem aqui as imagens que me impactam, que vão mobilizar a consciência de uma maneira negativa, de uma maneira aversiva, como, por exemplo, os pesadelos. Putz, eu tive um pesadelo na semana passada e não consegui esquecer o raio do sonho. O negócio não some, não desaparece, não dissolve, né? É aquilo que quem tem televisão no quarto acabou de acordar, liga imediatamente em qualquer coisa que esteja passando, fala, preciso esquecer disso. E você não consegue, você não consegue. Você fica olhando lá para as imagens da TV, lá para tentar esquecer, e a cena aversiva do pesadelo está lá, né? Ou seja, ela captura, assim, a consciência. Ela pega a consciência de jeito, né? É como se dissesse, olha para isso aqui. É como se a psique dissesse, olha para isso aqui. Né? Então, a imagem persiste, ela mobiliza, né? Ou, por exemplo, uma obra de arte. Há quanto tempo que foi pintado esse negócio? Falar 1937. E eu estou falando de arte moderna. Eu poderia ter colocado aqui a Capela Sistina, que é muito mais velha, né? Ou eu poderia ter colocado a Vênus de Willendorf, lá, que é muito mais antiga que a Capela Sistina. Por que a gente ainda olha para essas figuras? Por que elas ainda mobilizam, né? Eu me lembro que certa vez realizei um sonho da minha vida, que era ir numa exposição do Caravaggio. Aí eu fui. E tinha o famoso quadro da Medusa, da Górgona, que ele pintou, né? E falei, bom, quero ver esse quadro, né? Não era só eu que queria. Eu não conseguia chegar perto do quadro, porque tinha uma camada de pessoas, assim, na frente do quadro. E elas estavam lá observando e elas não iam embora. Aí eu ficava pensando, gente, as pessoas não dão licença, eu estava tentando me aproximar para enxergar o quadro e não conseguia chegar perto, né? Por que as pessoas não davam licença? Aquele paredão de gente, assim, eu não conseguia ver o quadro. Aí você tem que ficar ali esperando um sair outro, e na frente desse quadro as pessoas se detinham muito mais tempo, né? Elas estavam literalmente petrificadas pela Medusa. O olhar da Medusa petrifica e elas estavam lá paralisadas, feito pedra, na frente da Medusa, né? E eu, nossa, mas por quê? Cheguei na frente do quadro, o que aconteceu comigo? A mesma petrificação, né? Fiquei lá, olhando para ela.
Por que capta a consciência desse jeito? Por que mobiliza desse tanto? Né? O que tem nessas produções? Essa é uma pintura de um paciente da Anísia da Silveira, né, do Emídio. A Anísia da Silveira, para quem não conhece, ela é uma precursora, né, no tratamento de pacientes psiquiátricos por dentro desse paradigma que vai ver no delírio um sentido, ela não vai jogar no lixo as imagens que a psique desses pacientes produzem. Como naquela época, os tratamentos tradicionais jogavam no lixo. Eles diziam, isso aí é tudo uma baboseira só, a pessoa está totalmente desadaptada da realidade, vamos cortar um pedaço do cérebro que daí ela fica bem. Era assim que eles faziam, né? Ela disse, não, pelo amor de Deus, vamos deixar eles colocarem essas imagens para fora. Essas imagens estão criando um inferno de sofrimento dentro deles. Se eles pintarem, colocarem para fora, objetivarem, eles podem olhar para essas imagens. Eles podem tentar se entender com isso aí. Eles podem tentar exteriorizar isso aí e se relacionar com isso. Esse afeto pode sair e pode ficar mais fácil de lidar com ele assim, porque por dentro, né, ele está só no nível do sintoma. Né? Então, deixa a imagem sair. E foram saindo imagens que, pela lógica, você não consegue entender, mas e pelo afeto? Né? Outra pintura do Emídio, olha lá. Tudo cinza, um homem no banco, tudo petrificado. Mas que flor de fogo é essa que está nascendo aí no meio? Né? Racionalmente, a gente vai dizer, não entendi nada. Mas será que afetivamente a gente não entendeu nada mesmo? Né? Será que não tem nada aí? Tem. Tem, porque a gente olha e fala, não, tem. No meio desse cinza, né, tem uma coisa muito parecida com o que alguém que não era um paciente psiquiátrico também viu, né? Isso aqui é uma escultura do Lúcio Neumann, outro paciente da Nise. Olha a semelhança da escultura dele, considerado um paciente psiquiátrico grave, com uma escultura oriental. Né? Essa flor aqui do Emídio, ela é muito parecida com isso aqui, ó. Ela é muito parecida com um cenário pétreo, né? Cinza, chumbo. E uma coisa viva, colorida, incandescente nascendo ali, né? E alguém por esse tema, onde Andrade escreve esse poema, Flor e a Náusea, e ele vai dizer dessa imagem que fura o asfalto e ela se faz mais forte, por mais que ela pareça mais delicada, é uma delicadeza que quebra uma camada de concreto, né? Ela não fura só o asfalto, ela fura o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio, percebe? Quem está acostumado com uma concepção mais realista, no sentido positivista mesmo, realista no sentido de que admite que a realidade concreta pode ser apreendida e só existe uma narrativa para falar sobre a realidade concreta, né? Só existe uma verdade, a verdade objetiva. A ciência trabalhou muito tempo com a ideia de que era possível compreender as coisas objetivamente. Hoje nem a física mais trabalha com isso, né? Mas essa ideia, né, de que a gente tem que compreender racionalmente, ela não atinge a compreensão de um poema como esse, assim como ela não entende o quadro do Emídio, assim como ela não entende o significado de um conto de fada, de repente, que persiste, ela vai infantilizar aquilo, vai dizer que aquilo lá é uma história de menino, uma história de criança, né? Vai jogar isso fora. Mas a gente vai ter que ter uma atitude, então, uma atitude favorável para que o sentido possa nascer, que é a consciência aberta para o símbolo. E o símbolo, acho que agora fica mais fácil de entender o que é o símbolo, né? O símbolo é esse fenômeno que é a expressão de alguma coisa que racionalmente eu não conheço, nem vou conhecer por completo, porque ele é a manifestação
do lugar da psique que não é acessível para mim. Ele é a manifestação do inconsciente. Ele é a presença do inconsciente na consciência. E o inconsciente, por definição, significa eu não sei o que é desconhecido. Então, eu não, por definição, ele já não é conhecido, eu não tenho acesso a ele, né? Mas eu tenho acesso a essas presenças que, se eu não entendo racionalmente, porque a linguagem da consciência é racional, mas a do inconsciente não é racional, é a linguagem mais antiga que está no mito, que está na arte, que está no afeto, que está nessas analogias, né? O símbolo é a presença dessa linguagem antiga em nós que quer dizer alguma coisa que a consciência precisa aprender. Por isso que o inconsciente mobiliza a consciência. Porque a totalidade da psique, e aí nós vamos para a noção de psique e de homem, né? Nós somos uma totalidade formada não só por aquilo que é manifesto, mas também por aquilo que é inconsciente. E para que exista um equilíbrio nessa totalidade, essas esferas precisam se comunicar, né? Então, aquilo que está inconsciente precisa ter lugar na consciência. A consciência precisa ser permeável a isso. Ela precisa receber essa flor. Mas para que ela consiga entender que flor é essa, ela precisa ter uma atitude receptiva, né? Ela precisa ter uma atitude de abertura para esse símbolo. Olha essa pintura do Christian Schlow, né? Que flor é essa que quer passar? Que flor é essa que quer sair? Que espinhos são esses que estão aí? Racionalmente não consigo entender nada. Afetivamente, se eu perguntar assim para vocês, já sentiu que alguma coisa que você disse tinha espinho? Né? Vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando, né? A gente está falando de um afeto, de uma imagem carregada de afeto. Então, dentro da compreensão junguiana de mundo, de ser humano, de psique, dentro dessa compreensão, eu parto do pressuposto de que preciso mobilizar algumas faculdades humanas que não são culturalmente reforçadas, né? Elas ficam como que paralisadas na nossa história, eu vou precisar resgatar isso, elas ficam inconscientes, é como, sabe aquela faca que você ganhou e não usa, e ela é uma faca cega que não está amolada, que está na última gaveta da pia, lá embaixo, né? Quando você vai tentar cortar alguma coisa com ela, você fala, ih, essa faca não corta, volta ela lá para a gaveta, deixa eu pegar uma outra que eu estou mais acostumado, né? A gente faz isso com essas faculdades. A gente diz assim, vixe, esse negócio de compreender afetivamente, não sou bom nisso não. Peraí, deixa eu pegar a minha razão aqui, que é ela que está mais afiada, né? Tudo bem, não teria problema. O problema, na verdade, é que a psique humana não consegue ser entendida só por esse prisma racional. As relações não conseguem ser entendidas só assim. Se isso fosse verdade, a gente não precisaria de psicologia. A filosofia tinha resolvido o problema da humanidade há muito tempo, porque ela trabalha com o pensamento, com a função pensamento. Então, a gente resolveria tudo pela filosofia, mas não. A Alemanha produziu filosofia, 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 filosofia e fazia guerras ainda. Leiam lá o livro do Neumann, né? Psicologia Profunda e Nova Ética. A ciência estava maravilhosa na Europa e a Europa atacando bomba. Né? O que é isso? A racionalidade não resolveu o problema do ser humano. Para a psicologia analítica, isso que mobiliza a consciência, que causa esse impacto, esse estranhamento lá na abertura do filme do Goya, lá na flor do Emílio, na flor do Drummond, é a luminosidade do símbolo. Quando essa luminosidade está presente, a gente pode, grosso modo, entender assim, ó, o inconsciente está querendo falar comigo. E por que ele está querendo falar comigo? Porque ele quer me sabotar, porque o inconsciente é um saco de lixo que quer me sabotar. Não. Não. Porque além dele ser um depósito de tudo aquilo que eu não quis em mim e botei lá, né? Botei automaticamente, claro que esse processo não é volitivo, né? Caiu lá no meu alçapão porque eu não dei conta. Então, imagina que eu sou invejosa.
né? Eu não dou conta da realidade de que eu sinto inveja, essa inveja, puf, lá para o meu alçapãozinho, ela fica lá, né? Porque eu não dou conta disso. Além dessa inveja que caiu lá, não tem só isso, né? Tem as potencialidades da espécie, as potencialidades de desenvolvimento que eu não consegui desenvolver na consciência também. Então, além de eu não conseguir dar conta da inveja que eu sinto, eu também posso não dar conta da minha força, por exemplo, porque ela é incompatível com a imagem que eu construí de mim mesma. Então, essa força está onde? Ela está lá. Ela está lá. Né? Eu posso ter tido uma história, eu posso ter tido uma mãe que me abandonou, e o meu registro de maternagem pode ser muito negativo, né? Mas a ideia de contenção, a ideia de cuidado, isso está na história da espécie. Então, de alguma maneira, isso está nesse inconsciente, no inconsciente coletivo, que vai se comunicar com o meu inconsciente pessoal. Então, o inconsciente também é criativo. Ele não é só negativo, ele não é só um alçapão de coisa que caiu lá, né? Então, ao não atentar para o inconsciente, eu também me distancio dessas possibilidades de desenvolvimento da minha consciência. É por isso que, em nome da autorregulação psíquica, em nome de uma homeostase, o inconsciente vai tentar a todo custo se autorrepresentar na consciência. E essa autorrepresentação é o que a gente chama de símbolo. E o símbolo, como diz a Heloísa Pena, é a ponte epistemológica. É a única possibilidade de conhecimento na psicologia analítica, porque é a forma como eu consigo ver, né? Ver, captar, ser mobilizado pelo inconsciente. Símbolo pode ser imagem, símbolo pode ser música, símbolo pode ser um afeto, símbolo pode ser uma doença, símbolo pode ser um sintoma no corpo. Tudo isso, digamos assim, o símbolo é a melhor representação possível de alguma coisa que é inconsciente, que eu não consigo ver, mas que eu entendo que existe, porque eu não estou vendo a causa, mas eu estou vendo o efeito dele. Né? Então, ele me ajuda a entender que esse inconsciente está lá, que essa Gisele aqui da minha nuca está aqui atrás de mim, que eu não sou só essa Gisele da minha persona, eu sou essa que ninguém viu e nem eu vi. Né? E às vezes eu tô mal, tô deprimida, tô me sentindo fraca, e essa Gisele é uma puta de uma Gisele forte, com autonomia, com alguma coisa que está lá e não se desenvolveu esse germe, o inconsciente vai me mandar essas sementes, ele vai me fazer sonhar que eu sou uma heroína, de repente, para compensar meu sentimento de fracasso, de fraqueza, né? Olha lá o símbolo tentando conversar com a consciência. Ou o oposto, né? De repente eu sonho que eu estou voando e caio, aí o inconsciente vai dizer, volta para o chão, minha filha, você está achando que você é muito grande, aí volta. Né? Volta para a terra, você está delirando, está com delírio de grandeza, sei lá, você está pensando. Ele vai tentar conversar para ter um equilíbrio, para ter uma homeostase, né? Não conseguir entender, o símbolo não está só aqui, o símbolo está em tudo, o símbolo está projetado nos outros, está projetado nas relações, aquela pessoa eu detesto, mas o que ela te fez? Eu não sei, não fez nada, mas eu detesto. Né? Está recebendo uma projeção de alguma coisa. Aquele ali eu me apaixonei, eu amo ele. Pô, mas ele é um traste, o que ele tem de bom? Nada, mas eu amo ele. Está recebendo uma projeção super positiva, né? De alguma coisa, não é? Então, o símbolo está projetado, está em mim, está projetado no mito, está projetado na arte, está projetado nas relações. E quando a gente vai trabalhar na clínica, né? Para quem quiser entender como é que funciona o nosso trabalho, a gente vai tentar ver o que está mobilizando a consciência, né? O que o inconsciente quer construir, apresentando esses conteúdos aí para a consciência se relacionar. Se a consciência estiver aberta, ela pode fazer alguma coisa com isso e tentar integrar, né? Às vezes a consciência não está aberta. E aí, o Roberto Gambini fala, é como uma semente que cai no chão e ela não consegue vingar. A natureza está cheia disso também, né? Algumas sementes caem e nasce a flor do Emídio, né? Nasce a flor do Drummond. Algumas caem e a enxurrada leva, ou a terra está muito dura, a psique não está com abertura naquele momento, né? Não, eu não consigo dar conta. O inconsciente vai continuar ali tentando, né? Mas eu acho que dentro dessa visão, o que eu
O que eu queria, assim, tentar trazer, né, de uma maneira bem, bem palatável, bem acessível, né, que dê para todo mundo ter contato com isso, assim, tentar entender isso. Não precisa ser um teórico para entender isso, mas para tentar entender que a gente precisa se relacionar com esse âmbito da experiência humana, que não é o âmbito para o qual a gente foi treinado, né? E como a gente não foi treinado, a gente fica sem meios adequados para trabalhar com esse mundo do significado, com esse mundo do afeto. E aí, quando a gente tem um luto, a gente não sabe o que fazer, porque não é a razão que resolve. Quando terminou uma relação afetiva, a gente não sabe o que fazer, porque não é a razão que resolve. A gente fica sem ferramentas para caminhar nesse mundo de sentidos, de afetos, né? E aí a gente cria sofrimento psicológico e físico, porque daí se a gente não resolve, inclusive somatiza isso. Então, acho que é chamar atenção para isso, né? É aquilo que o Jung vai dizer. Ele pega aquilo que a sociedade racionalista despreza e diz assim, eita, mas isso aqui é o ouro da psique, gente. Né? É o ouro da psique. E a psicologia analítica, ela procura essas pepitas de ouro de sentido, assim, para tentar ajudar, para tentar ajudar o sujeito, né, elaborando isso, ser um sujeito do próprio autoconhecimento e do próprio desenvolvimento psicológico, né? Entender para que ele está nessa vida, entender quem ele é, para além da persona dele, né? Se entender com esses conteúdos dele. E o Jung vai falar, né? A individuação, né? O clichê, né? Tornar-se aquilo que é, né? Sei lá o que o sujeito é, mas enfim, alguma coisa eu tenho que me tornar que não é só a minha máscara, né? Então, não sei, foi o que eu quis trazer para vocês hoje. Não sei se deu para aproveitar um pouco dessa fala. Né? E se quiserem perguntar coisas, podemos responder as perguntas. A Cristina vai estar falando das perguntas aí, né? Lendo as perguntas para você responder, mas parabéns, né? Você é brilhante mesmo. Espetacular a tua palestra, viu? Muito obrigada, mas vamos lá, a Cristina vai estar falando agora com você sobre as Obrigada. perguntas, tá bom? Obrigada, Denise. Tem a Monique e o Anderson que falaram ali que foi ótimo e tal. Obrigada, gente. Muito Anderson, bom. querido, o Anderson é meu colega da PUC. Ah, tá. Obrigada, querido. Foi ótimo, viu, Gisele? Maravilhoso. É muito gostoso te ouvir, né? O seu conhecimento, né? Toda a sua didática. Isso vai assim entrando, né, pela gente como aquela flor que saía, né? Vai entrando sem espinho. É uma delícia. Muito bom. Obrigada, viu? Então, Muito assim, obrigada. aqui no chat nós temos a Emília, né, que trouxe uma questão no momento daquela, acho que foi no momento da Rosa, ela mesma pode falar, né, Emília? Que ela diz que se esse incandescente seria um símbolo. Eu estava dizendo, muito obrigada, Gisele, gostei muito, aprendi bastante. E na hora que você estava falando, sim, do incandescente, até assim de uma forma bastante viva, né? Me ocorreu que daí no quadro Emídio, né? No quadro do Emídio que tem aquela flor e isso é o símbolo dentro do. A gente pode dizer que aquela flor, né? Aquela que seria um símbolo que a gente não sabe para cada um vai ter um significado, para cada um vai ter mas que remete a algo, não é isso? Que é um incandescente que sai do. Emília. Na verdade, a abordagem simbólica, né, entender alguma coisa como símbolo, serve para qualquer fenômeno, qualquer coisa eu posso ver como símbolo e também posso não ver. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu olhar para aquela flor e tiver certeza do que ela é,
então não é um símbolo. Ah, tá. Por exemplo, um QR Code. Isso, eu vou ter certeza, né? Então, eu vejo lá, sei lá, vejo a flor lá e eu penso, olha, isso é uma flor, a flor é o quê? Aí eu vou, o que é uma flor? Vou puxar aqui nos meus arquivos a minha razão, a minha racionalidade, ela vai me trazer uma resposta que vai matar a pergunta, né? A flor é o órgão sexual da planta, o órgão reprodutor da planta. A flor tem uma antera, tem um estame, tem pétala, tem não sei o que. A razão vai dizer lá o que tem, né? Tchau, Anderson, querido. Abraço pra você também. Eu estou falando aqui. Ótimo. Se eu matar a pergunta e disser com certeza a flor é isto, puf, acabou o mistério. Acabou o inconsciente, acabou a flor, acabou o símbolo. Quer dizer, a razão conquistou essa flor para si. Ela dissecou o significado dessa flor, né? Ela entendeu a flor por completo. Se está entendido por completo, significa que o significado está totalmente consciente. O símbolo, por definição, mantém um aspecto inconsciente. Esse é o numen do símbolo. Então, para eu... Você falou numen. Isso. Numinoso, né? A ideia de numen é essa... O numen é esse sentimento indescritível de sacralidade que mistura amor e pavor, positivo e negativo, sabe? O assombro positivo e o negativo, tudo junto, né? Então isso me toma, assim, eu fico, né? Esse é o numen, né? Então, o inconsciente é luminoso, por isso que ele capta a atenção da consciência, por isso que a consciência fica tomada, né, por ele. Então, nesse sentido, se a flor preserva ainda um mistério, eu fico assim, eu acho que essa flor pode ser... Deixa eu ver o que ela me mobiliza. Ela vai por aqui, ela vai por ali. Mas eu não tenho essa certeza toda, porque é impossível ter certeza do que está inconsciente, né? A partir do momento que eu tenho certeza, eu integrei na consciência, eu racionalizei, não tem inconsciente, não é símbolo. Se a gente puder pensar numa linha divisória, se existisse uma linha divisória entre consciência e inconsciente, o símbolo estaria no meio, um pouco na consciência e um pouco no inconsciente. Se ele está totalmente consciente, não é símbolo mais. Aí ele foi integrado, né? Então já racionalizei aquilo ali. Ele não tem esse numen, né? Eu estava outro dia só uma experiência assim para tentar trazer um pouco mais de imagem para isso, né? Uma vez eu estava no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, eu tinha ido num congresso, inclusive, de psicologia analítica. Aí no último dia do congresso, a gente saiu, tinha terminado a última palestra, que ela terminava na hora do almoço. Vamos à tarde para ir para algum lugar. A gente foi perguntando para os senhorzinhos que tinha na estrada, assim, né? Que a gente estava... Que lugar que todo mundo vai aqui, que a gente não é daqui, a gente quer conhecer? Vai na igreja Nossa Senhora de Caravaggio. Aí, né? E eu comecei, inclusive, falando que eu tinha vontade de ver a exposição do Caravaggio. Vai lá nessa igreja e tal. E a gente foi, eu e uma colega, a gente foi para essa igreja. Chegando lá, né, é muito curioso. Essa igreja foi construída num lugar onde uma fonte brotou milagrosamente, né? Então, essa fonte ainda está lá brotando. Você vê ela no chão da igreja. Em cima da fonte é um vidro, assim, que eles colocaram para você poder ver a fonte na terra, né? A igreja foi construída em cima, por isso que na parte de fora tem as torneiras da água, né? Para você poder pegar essa água que brota ali. E lá na frente tem uma pequena, dentro da igreja mesmo, tem como se fosse uma capelinha, uma casinha dentro da própria igreja, onde está Nossa Senhora de Caravaggio, a imagem dela assim no alto, né, numa casinha alta. Assim. E quando a gente chegou lá, esse lugar, ele claramente a energia psíquica do que as pessoas sentem ali na frente era tão intenso. Você chega, seu olho faz assim direto para aquele lugar, sabe? Seu olho sai assim do sermão que o padre está dando, ele vai para aquele lugar repleto de flor. Tinha tanta flor, tanto vaso de flor que as pessoas levavam, tanto vaso. E elas iam andando em fila,
para passar atrás dessa casinha e poder pôr a mão nos pés da santa e pôr a mão na cabeça. Então, todos passando ali, pondo a mão no pé da santa e pondo a mão na cabeça, né? As pessoas extremamente emocionadas fazendo isso. E eu falei, nossa. Aí eu pensei, nossa, que legal, né? Quero passar ali também. Mas eu não estava movida por um sentimento religioso, né? Eu entrei naquela fila e coloquei a mão no pé da santa, eu senti um negócio assim. Falei, gente, tem aqui. Né? Aí eu saí dessa fila do mesmo jeito que estavam todas as pessoas. Totalmente tomada por esse numen, esse é o numen, né? Que te abala de uma maneira, né? Te coloca diante de uma dimensão que é tão profunda, tão... Ao mesmo tempo que te dá um medo, parece que é uma experiência tão auto-organizadora, né? Uma coisa que cria um negócio em você, assim. Aí eu sei que eu saí dali, assim, tão marcada por aquilo, e falei para minha colega, precisamos comprar umas garrafas d'água para esvaziar, para encher ali naquelas torneiras urgentemente. Eu preciso levar essa água dessa fonte daqui. Né? Aí a gente foi comprar as garrafas para encher ali, jogar fora e encher ali com aquela água, né? Que é isso? Porque água, o que é água? Água é, né, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas definitivamente, quando o númen está lá, não é isso. Aí é outra coisa. Aí é o númen desse, dá para a gente dizer assim, psicologia analítica, desse arquétipo materno que está materializado numa imagem ali, né? Que a gente não consegue acessar o arquétipo, a gente consegue acessar as imagens que ele prefigura na consciência. Né? E ela está lá, né? Com aquela... Então, não é a água que eu estou tomando, é o colo da minha mãe, né? É a voz da minha avó, é o cuidado de uma pessoa para outra que está na minha história e na história da minha espécie. Então, isso me acessa de um jeito que me treme aqui, esse é um número, né? Então, isso é um símbolo. Isso é um símbolo, porque se eu disser 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, não é um símbolo mais. Eu não sei se eu respondi. Né? Super, eu adorei, estou querendo ir lá para Bento Gonçalves conhecer. Vai. A Beth, que está aqui na sala, ela é uma pessoa também da minha história de vida, assim, de longa data, e ela tem tudo a ver com o meu complexo materno. Ali, ó. É uma das mães da minha vida. Que legal. Tem mais perguntas, gente? Mais alguma coisa? Está todo mundo impactado. Petrificado. É. Ai, gente, que bom que vocês conseguiram gostar. Nossa, demais, demais. Gostar. É maravilhoso. Tem 17 chats aqui, mas eu não sei como é que faz com isso aqui. Eu olhei, tem... ela foi lendo, né, durante... Fui lendo, tá. Sim, a pergunta da Emília, depois ela já falou, né? Depois o Anderson falou que também, obrigada, Monique, foi ótimo. A Suzana também, obrigada, Suzana. A Beth também. Eu que agradeço, muitos elogios, gente. Né? Eu queria aproveitar, inclusive, né, para quem gostou e quiser, eu faço doutorado lá na PUC, no Núcleo de Estudos Junguianos, e a gente tem um evento agora, na sexta-feira, que é online gratuito. Sim. Então, se quiserem assistir, é o 20º simpósio do Núcleo de Estudos Junguianos, tem 4 palestrantes, que são pessoas bastante importantes. Sim. Né, dentro do estudo da psicologia analítica no Brasil, e começa às 1h30 da tarde, é nessa sexta-feira. Se vocês forem no Instagram, até mesmo no meu Instagram, Gisele Gonçalves, ou se quiserem
falar comigo aqui pelo chat, eu posso passar o link de acesso da palestra para vocês. Se quiserem mandar por e-mail um oi, vou deixar meu e-mail aqui para contato. Ó. E aí, quem quiser acessar, eu mando o link de acesso, porque é um evento bem bacana, se quiserem... São temas muito legais, né, que eles estão trazendo, temas de interesse de todos, assim, e aí convido quem puder, né, estar no simpósio. Aproveitando que é online, não precisa estar necessariamente em São Paulo, né, Monique? Pode ir de longe mesmo. A Monique está em Florianópolis. Ah, que delícia! Eu enviei para várias pessoas, Gisele, enviei lá para o grupo de docentes, né? E que eu montei quando eu estava na Unifil, e até hoje está lá o grupo, não se dissolveu, né? Tem que Mandei ficar lá. também para vários alunos, né, daquela época, sabe, né? Mandei para várias pessoas. Acredito até que mandei também para Cristina, para a BRAP. Obrigada. Recebemos. Obrigada. Fica o convite. E é isso, gente. Quando vocês quiserem, a gente pode conversar mais, né? Fiquei feliz com o convite, estou sempre aberta quando precisarem de mim. Com certeza, nós agradeceremos novamente. Foi muito bom. Obrigada, viu? Agradecemos muito, viu, Gisele? E com certeza vamos chamá-la de novo, porque é sempre uma delícia escutar você, viu? A gente aprende muito mesmo, tá? Eu fico muito feliz, viu, Denise? Porque, assim, quando a gente escuta essas palavras, né, voltando para o símbolo, né? A gente se alimenta de coisas que são muito importantes para nós. É verdade. Não é só... Esse afeto é o motor da vida. Então, muito obrigada por ficarem aqui até agora. Deve estar todo mundo deve ter trabalhado o dia inteiro, está aqui até agora me ouvindo. Agradeço muito mesmo. Muito obrigada a você, viu? Foi uma delícia, tá? Obrigada. Um beijo para todo mundo, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada por todos aí.